Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. E no vídeo de hoje nós vamos contar a história do Pet, o Petkovic, né? Um ídolo da torcida rubro-negra, um ídolo de todo mundo que gosta de futebol no Brasil, né? Grande Pet, que chegou da Europa, foi um craque que veio lá da Sérvia, deu certo no Brasil, hoje ele é comentarista de TV e nós vamos contar a sua história desde o início da carreira até os dias de hoje. Por isso eu peço a você para dar um like aí no nosso vídeo e, sobretudo, se inscrever aí no canal. É o Pet. Pois é. Gosta de histórias? Então senta e vamos lá, tá? Dejan Petkovic nasceu na cidade de Majdanpek, lá na Sérvia. Nasceu no dia 10 de setembro de 1972. Ele, inclusive, é filho de um ex-jogador, senhor Dobrijovic, né? E também tinha um irmão mais velho chamado Boban. Ambos foram jogadores profissionais de futebol, né? O Pet começou já desde criança a se destacar e foi, inclusive, mandado para o Radnik Nisha. Chamou a atenção pelo talento, né, e pela facilidade com a bola como ele tinha, né? E aí, aos 15 anos, ele já havia sido convocado para essa seleção de cadetes, né, de jovens lá da Iugoslávia. Também foi o jogador mais jovem a atuar na seleção da Iugoslávia com apenas 16 anos. Né? Essa estreia foi no dia 25 de setembro de 1988. E ainda jogando lá no Radnik, ele tinha um nome engraçado, né? O nome de Rambo, né? Rambo, que era o nome daquele personagem lá do Sylvester Stallone. Bom, nos anos 90, a região em que o Pet morava, né, leste europeu, passou por várias mudanças, várias alterações com a queda do comunismo lá da União Soviética. Os países acabaram se tornando independentes e aí começou muita briga, muita confusão, né? Inclusive alguns deles acabaram até trocando de nome. Foi o caso da Sérvia, que teve vários nomes, inclusive, né? E aí ele acabou, inclusive, jogando o torneio internacional de Toulon pela seleção da Iugoslávia. Aquele torneio foi na França, lá em 1992, né? Esse torneio também se chamou na época de Eurocopa 92, né? Logo em seguida, ele acabou sendo contratado pelo Estrela Vermelha, lá de Belgrado, que é um time já famoso. Eu era criança, eu ouvia muito falar nesse Estrela Vermelha, né? Inclusive, esse time foi campeão das Copas dos Campeões da UEFA, né? E também do Mundial de Clubes, né? No Estrela, ele acabou se destacando pelos belos gols, belas jogadas, belas cobranças de faltas, não perdia pênalti de jeito nenhum, né? E inclusive, sendo convocado para as seleções seguintes da Iugoslávia, né? Bom, aí depois de algum sucesso, ele acabou sendo contratado pelo Real Madrid, né? E nessa contratação iniciou aí uma série de vai e vem. Por quê? A sua contratação foi feita pelo vice-presidente do clube, que estava respondendo pelo presidente. O presidente estava de férias e o vice botou inclusive dinheiro do próprio bolso e contratou o Pet. Quando o presidente chegou, né, o seu Ramon Mendonça chegou e viu lá a contratação, não gostou, né? Inclusive também o restante da diretoria também não gostou, a torcida não gostou e até a imprensa também não gostou, né? E aí acabou que ficou aquela confusão, mas o Pet acabou inclusive estreando com a camisa do Real Madrid num jogo lá, no jogo em que ele entrou aos 27 minutos do segundo tempo e no vai e vem do jogo ele acabou cobrando uma falta. Foi chamado a atenção pelo Fernando Hierro. Você lembra do Hierro, jogou na seleção, inclusive espanhola, né? Não gostou que ele tivesse cobrado a falta e, inclusive, impediu que ele cobrasse mais duas faltas depois, né? Ele tinha entrado, inclusive, no lugar do Sneijder, que era outro também, que era da seleção, né? Você vê como era a situação, complicada para ele naquela época, né? Ele aí acabou não se firmando no Real e foi emprestado ao Sevilha, né? E nessa época, mesmo no Sevilha, ele foi mais uma vez convocado para a seleção da Iugoslávia. Isso foi em 1996, né? A novela Pet não parou por aí. Por quê? Quando terminou esse empréstimo, ele voltou novamente para o Real Madrid, né? Foi incorporado ao time, porém, dessa vez foi o treinador que estava lá que acho que não gostou muito dele, né? E aí ficou nesse vai e vem, depois foi emprestado mais uma vez para o Celta de Vigo, depois voltou, ficou nesse vai e vem. E aí acabou indo para o time reserva, né? E nesse negócio de time reserva, um belo dia, tá lá no jogo em um torneiozinho lá, e o Vitória da Bahia estava disputando esse torneio, tomou 5-1 do Real, com 2 gols do Pet. E aí caiu nas graças da diretoria do Vitória, né? E em seguida, esse jogo foi no dia 17 de agosto de 1997 e já no dia 30 de setembro desse mesmo ano, ele é contratado pela Vitória da Bahia. Ele declarou tempos depois
que só aceitou vir jogar no Vitória porque achava que o Vitória fosse campeão brasileiro. Ele não conhecia o futebol brasileiro e achava que o Vitória fosse um time de ponta do futebol brasileiro, né? E naquele ano o Vitória tinha sido campeão baiano. Exatamente, né? Então ele foi assim, enganado, né? Mas ele também achava outra coisa, que ele jogando no futebol brasileiro ele poderia despertar o interesse dos grandes clubes da Europa, né? Assim como foi com Romário, Roberto Carlos, sei lá, Robert Dinamite, outros que na época jogaram lá nos times da Europa, né? Bom, sendo assim, ele acabou vindo para a Bahia, né? E nessa época, inclusive, o Vitória também tinha recontratado o Bebeto e tinha contratado também o Túlio Maravilha, né? Bom, ele começou então a jogar no Vitória ainda no ano de 97, porém a sua melhor temporada, ele consagrou-se mesmo, foi em 98, fazendo belos gols, inclusive gols de falta, que era o seu principal trunfo, né? Gols de pênalti, não perdia pênalti, encantou e conquistou a torcida do Vitória, né? Virou ídolo, porém mesmo com atuações memoráveis e conquistando títulos, o clube baiano não conseguiu segurar o Pet, né? Que acabou sendo transferido para o Venezia da Itália, né? Na Bahia, inclusive, a torcida do Vitória criou um tal de Disque Pet, pedindo doações para tentar segurar o homem, né? Mas não deu, né? A oferta lá, inclusive, do clube europeu foi bem legal e ele acabou indo para o Venezia da Itália, que não era lá grande coisa, né? Agora, o Venezia a campanha com ele, né? E ele também tinha uma outra coisa, ele queria voltar para a Europa porque o seu país estava em guerra, a Sérvia estava lá numa guerra civil, preocupado com a família dele que estava lá, pai, família, mãe, irmãos, etc. E ele queria estar mais perto, por isso ele preferiu voltar para a Europa, né? E nessa temporada lá ele conseguiu fazer uma boa temporada, mas o time era fraco e no final do ano o Flamengo meteu um bom dinheiro na mão lá, né? O Flamengo apareceu lá com 7 milhões de dólares, comprou o passe do Pet e aí começa a sua felicidade, né? Aí veio para o Flamengo e nessa primeira temporada ele não teve lá, ainda estava em período de adaptação, teve que amargar lá banco durante algum tempo e entrando aos poucos, um jogo aqui, outro jogo ali, né? Aí veio a temporada 2001, já que essa anterior foi a 2000, e na temporada 2001 o cara começou a mostrar o seu futebol. E foi fundamental para as conquistas do mais querido do Brasil, né? Copa dos Campeões, né? Onde fez um gol de falta, né? Campeonato Carioca e aquele memorável gol aos 43 minutos do segundo tempo. Esse que você vê de vez em quando aí passando aí, aquele gol de falta em que o Elton ficou parado olhando a bola entrar, né? O Campeonato Carioca em cima do Vasco, né? Aquele memorável. E aí ele caiu nas graças, né? Da nação rubro-negra, né? Bom, nesta época o Flamengo tinha um time promissor, porém se esperava que fosse brigar pelo Campeonato Brasileiro, passou por maus bocados, teve que trabalhar muito para escapar do rebaixamento, e aí o salários atrasado, confusão, aquela má administração que o Flamengo tinha antigamente, né? Aí o rendimento do time caiu, do Pet também caiu, ele se machucou também, a coisa foi tudo por água abaixo, o time se perdeu. Aí acontece que com os atrasos de salário, o Petkovic teve que entrar na justiça para tentar receber os atrasados e conseguir o passe livre, né, para obter seu próprio passe e sair do time, né? Apesar do carinho da torcida, né? Pois bem, em junho de 2002 ele é contratado pelo maior rival, né, o Vasco da Gama. A sua passagem pelo Vasco foi curta. Quando começou a cair nas graças da torcida, veio lá uma super oferta do futebol chinês, aí não deu para segurar, né? Aquele verdadeiro negócio da China, e ele acabou indo embora por 10 milhões de dólares, 10 milhões de verdinhas, oferecida pelo Shanghai Shenhua, E na China ele foi campeão da temporada de 2003, né? E no ano seguinte, 2004, ele volta ao Brasil e novamente ao Vasco, exatamente, né? Nesse período, ajuda o Vasco a se manter na Série A do Brasileirão, que estava mal pra caramba, né? Marcou nessa época 12 gols e distribuiu assim várias assistências. E no final ele acabou faturando a bola de prata da revista Placar pela segunda vez, né? Bom, 2005, nesse ano, ele é contratado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. E ainda no final desse mesmo ano, volta ao Brasil para o Fluminense, onde começou em meio à desconfiança da torcida tricolor.
Porém, no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, ele toma conta do jogo, faz jogadas espetaculares, 2 golaços, né? E o Fluminense acaba vencendo por 6-2, um placar meio doido, né? Assim, num jogo histórico, e ele acabou conquistando nesse período a sua segunda bola de prata. Na realidade, a segunda era agora, né? Aí vem 2006 e as coisas se complicam um pouco, né? Tanto para o Fluminense, que apesar das contratações de peso como Tuta, Pedrinho, Rogério, Cláudio Pitbull e tal, o time fica fora das finais do campeonato carioca, né? E as coisas começam a ficar meio complicadas também para o Pet. Ele inclusive começa bem o Campeonato Brasileiro, mas perde rendimento e por pouco o clube não é rebaixado. Esse que é o negócio, né? E acaba inclusive sendo eliminado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil, né? Bom, também é eliminado na Sul-Americana lá pelos argentinos do Esgrimas de La Plata, lá da Argentina, né? 2007, insatisfeito com o tricolor, as duas partes chegam a um acordo e ele deixa as Laranjeiras, né, e acerta a saída para o Goiás, onde inicia jogando até razoavelmente bem, né, o Campeonato Brasileiro. Porém, devido a cobranças, ele acaba rescindindo o contrato e acerta a saída para o Santos, né? Também não se adapta no Santos e no final do ano deixa o time do Peixe e acaba indo, né, no mês de março, tido como a grande contratação do Atlético Mineiro. Era inclusive o centenário do clube. Foi no dia do aniversário do centenário do clube que foi o Pet foi anunciado, né? A torcida do Galo ficou toda empolgada, porém o time foi uma decepção no ano do seu centenário e no final deste ano ele foi dispensado pelo técnico Leão, né? Leão que já havia dispensado ele um ano antes lá no Santos, né? Exatamente. Aí a situação do Pet fica meio complicada nesse ano de 2008 e no início de 2009 ele acaba fazendo um acordo legal com o Flamengo e nesse acordo ele reduz a dívida que o Flamengo tinha com ele, né? E ele vem para o Flamengo, adota a camisa de número 43, que fazia referência ao gol que ele havia feito em 2001, aos 43 minutos do segundo tempo, naquela conquista maravilhosa, e também ao número de gols que ele havia feito no Flamengo, pelo Flamengo nesse período, né? Na sua primeira passagem pelo Flamengo, né? Então aí inicia a temporada sob a desconfiança da torcida do Flamengo, inclusive, né? Pois bem, sob a desconfiança da torcida, ele assumiu e aos poucos ele foi tomando confiança, ele mesmo foi tomando o espaço dele, né? E aí, juntamente com o Adriano, ele conquistou aquele maravilhoso Campeonato Brasileiro de 2009. Você lembra? Eu também lembro. Estava lá, inclusive. E acabou que ele se consolidou como um dos grandes ídolos da torcida rubro-negra, né? Porém, já no ano seguinte, 2010, o time do Flamengo começou a desandar, né? O time caiu totalmente, a expectativa, a decepção total. E no final do ano, né, o Flamengo já não contava mais com o Pet, né? Esse cara que 2 anos antes havia inclusive ganho aquele funk da torcida. É o Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet, exatamente, né? Em sua homenagem, né? E o que acontece é que ele acabou no dia 5 de junho de 2011 se despedindo, fazendo um jogo de despedida do clube rubro-negro, né? Bom, ele atuou inclusive nos 3 grandes clubes do Rio de Janeiro, né? Foi ídolo em todos eles, né? A maior identificação dele foi com o Flamengo, sem dúvida nenhuma, né? E logo em seguida, quando ele deixou o futebol, logo em seguida ele já estava, 2 anos depois, trabalhando lá no Atlético Paranaense como gerente de futebol e assumiu inclusive como técnico também durante um certo tempo, mas não deu muito certo. Em 2015 ele chegou a treinar o Criciúma, em 2016 treinou o Sampaio Corrêa lá do Maranhão, em 2017 ele foi gerente de futebol do Vitória, que diz que é o time dele de coração aqui no Brasil. Depois também foi treinador, mas aí também não deu certo, deixou o Galo tomasse conta lá, né? Agora, tem mais, né? O Pet é o cônsul honorário da Sérvia no Brasil. Você sabia? Então fica sabendo, né? Em 2009, ele inclusive foi homenageado na Calçada da Fama do Maracanã. Não é qualquer jogador que é homenageado por lá, não, né? Em 2010, ele recebeu a comenda, né, da Ordem do Barão do Rio Branco.
Interessante, né? Em 2009 ele recebeu como cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele teve 3 bolas de prata, faltou pouco para ganhar uma bola de ouro, mas, né? Ele marcou nada mais nada menos do que 9 gols olímpicos aqui no Brasil, Flamengo, tal. Ao todo ele marcou 196 gols na carreira desde o início, né? Bom, ele é casado com a dona Violeta, é pai de 2 gatas maravilhosas, né? A Ana, que é a mais velha, inclusive é cantora, e a Beatriz, que é mais novinha, tá com acho que 20 anos de idade mais ou menos hoje, né? Ele é empresário, mora num belo condomínio lá, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? É meio cidadão brasileiro e meio cidadão sérvio. E é um cara do bem toda a vida, gente boa toda a vida, né? Então é isso aí. É mais uma história, foi mais um ídolo do futebol brasileiro que você não conhecia a fundo, mas agora você já vai estar conhecendo. O vídeo é um pouco longo, mas o cara tem história, né? Fazer o quê? Né? Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo. Por isso eu peço a você para dar um like aí e, sobretudo, se inscrever no nosso canal, beleza? E a gente volta no final de semana. Grande abraço e até a próxima.